Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos lá, aqui é o professor Macarrão, professor de língua portuguesa, e estou aqui para dar umas dicas para vocês, né? Bem pontuais, bem rápidas, para resolver problemas que normalmente são difíceis de forma bem rápida e lógica. Sim, isso é possível na língua portuguesa. Vamos lá? Vou jogar na tela. Seguinte, galera, o meu assunto de hoje é tipos de predicado. Pois é, a galera apanha bastante dos tipos de predicado. E eu quero exatamente mostrar para vocês uma forma bem lógica, bem relativamente simples da gente resolver esse problema, tá? Do que eu estou falando? Vamos lá. Vamos pegar a característica, bem brevemente, né? Qual é a característica do predicado nominal? Bom, ele tem como núcleo o predicativo do sujeito e ele tem como característica sempre ter quem? Um verbo de ligação. Então veja bem, nessa minha tabelinha, bem simples, bem bacana, eu vou ter o seguinte. Predicado nominal tem verbo de ligação? Sim. Predicado nominal tem predicativo do sujeito? Sim. Então o que eu tenho que caçar, galera? Bom, eu tenho que caçar verbo de ligação e predicativo do sujeito. Se eu tenho essas duas coisas, predicado nominal. Predicado nominal vai ter predicativo do objeto? Obviamente que não. Por quê? Ora, se o verbo do predicado nominal é um verbo de ligação, nunca vai ter nem objeto. Se não tem objeto, não tem nem porquê eu pensar em predicativo do objeto. Então aqui é não. Ok? Beleza? Então vamos lá. Predicado verbal. Bom, predicado verbal é quase 100% o oposto, né? Predicado verbal tem verbo de ligação? Não. Ele vai ter predicativo do sujeito? Não, nem do objeto. O predicado verbal é o do não, tá? Predicado verbo nominal tem verbo de ligação? Ô, gente, predicado verbo nominal nada mais é que um predicado verbal mais um predicado nominal. Então, pensa aqui comigo. Qual é a característica do predicado verbal? Ter um verbo que não seja de ligação. Opa, essa característica vem para o verbo nominal. Então, tem verbo de ligação? Não. Só que, e um detalhe, no predicado verbal, o núcleo é o verbo. O núcleo do predicado verbal é o verbo. Ok? Beleza? Núcleo do PV é o verbo. E é um verbo que não seja de ligação. Diferente de VL, tudo bem? Beleza? Tá. Núcleo de um predicado nominal. Predicativo do sujeito. Então, o núcleo do PN é um predicativo do sujeito, tá? É importante depois a gente saber o que é um predicativo do sujeito, né? O que o define, mas já a gente vê. Bom, o predicativo do objeto, na verdade, gente, ele é uma variável, por assim dizer, tá? Só para ficar mais simples, do predicativo do sujeito. Então ele vai entrar na mesma vibe. Veja bem, um predicado verbal tem núcleo verbo que não seja de ligação. O predicado nominal tem como núcleo um predicativo do sujeito. Então, para eu ter um predicado verbo nominal, eu não tenho verbo de ligação, mas eu tenho predicativo do sujeito. Além do predicativo do sujeito, eu posso ter ou, né, o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto. Tá? Então eu posso ter um ou outro aqui que é característica do predicado verbo nominal. Com essa tabelinha, gente, é muito difícil errar a questão do tipo de predicado. Beleza? Que costuma ser uma canseira pra galera aí. Tá? Vamos lá, vamos aplicar isso? Vamos ver como é que já aplica isso? Vamos pegar exemplos. Tentei pegar exemplos bem parecidos aqui, tá? Pra gente já aproveitar e esbarrar numa outra coisinha aqui. Já vem. Os rapazes chegaram cansados. Cadê o verbo? Tá aqui. Chegar é um verbo de ligação? Não. Não é um verbo de ligação. Preciso determinar que tipo de verbo que ele é? Olha, se eu quiser, ok. Se eu não quiser, tá de boa. Tá? Por que tá de boa? Eu só preciso, nesse momento, veja bem, olha a minha tabelinha. Eu preciso saber se é verbo de ligação ou se não é verbo de ligação. Não é verbo de ligação. Se não é verbo de ligação, esse predicado é pelo menos verbal. Por que eu digo pelo menos verbal? Ó, o PV e o PVN têm isso aqui em comum, né? Então,
Quando não tem verbo de ligação, já sei que o predicado não é nominal. Então, ou ele é verbal ou verbo nominal, certo? Bom, qual é a diferença do verbal para o verbo nominal? A presença ou não de predicativo do sujeito ou do objeto. Joia? Então, vem comigo. Ó, os rapazes chegaram cansados. Cansados é uma característica. De quem? De quem que cansados está falando? Dos rapazes. E os rapazes exercem qual função sintática nessa frase? Quem chegaram cansados? Quem está mandando na flexão do verbo chegar? Quem está fazendo o verbo chegar estar no plural? Exatamente esse cara aqui. O sujeito. Rapazes. Então, concorda comigo que cansados é uma característica do sujeito? Eu vou dizer, então, que ele é um predicativo do sujeito. Ora, se eu tenho um verbo diferente de verbo de ligação, chegar não é verbo de ligação. Não é VL, ok? E se eu tenho predicativo do sujeito, olha minha tabelinha. Sem verbo de ligação, com o predicativo do sujeito, esse predicado vai ser um predicado verbo nominal. Ok? Joia? Os rapazes cansados chegaram tarde. Olha essa aqui, olha, bem parecido. Eu podia tirar o tarde para deixar as mesmas palavras que compõem o primeiro exemplo comporem o segundo, né? Mas eu coloquei o tarde aqui, enfim, não vai atrapalhar em nada. Mas o que eu quero te mostrar? Veja bem comigo. Verbo é de ligação? Não. Não é VL, né? A gente já viu. Chegar é um verbo intransitivo, né, gente? Ele não existe complemento nenhum, tá? Bom, tarde é uma característica de alguém? Não. Tarde está indicando o quê, gente? Tarde está indicando tempo. É quando, né? Quando eles chegaram? Chegaram tarde. Beleza? Ok? Então não tenho nenhuma característica. Macarrão. Mas e o cansados? Cansados está falando de quem? Do rapaz, igual no de cima. Sim, igual no de cima. Mas não é um predicativo. Por que não é um predicativo? Ó, predicativo. Anota essa definição que ela é importante para você entender a coisa, né? O PS aqui, beleza? Ele é uma característica do sujeito fora do sujeito. Ou seja, para ser predicativo ele tem que estar fora do sujeito. Porque se a característica fizer parte do sujeito, significa que ela é um adjunto adnominal. Então isso aqui, porque cansados não está dentro do sujeito, ó, os rapazes cansados, sujeito é isso tudo aqui, ó. Sujeito simples, né? Ok? Então, logo, já não tinha verbo de ligação, então já era PV, ok? Não tive nenhum predicativo, qual que é o que tem não em tudo? PV, predicado, verbal, ok? Beleza? E então, ó, guarda essa definição aqui que ela vale um caminhão, hein, gente? Ela resolve muita coisa. Agora, olha a última. Os rapazes parecem cansados. Sujeito, os rapazes. Olha o verbo, gente. Olha o verbo. Verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, tornar-se. Tem que decorar verbo de ligação, gente, sem medo de ser feliz, tá? Parecem. E cansados é uma característica de quem? Do sujeito. Fora do sujeito. Bom, só de ter verbo de ligação, eu já sei que esse predicado é nominal. Então, se vocês observarem, bate bonitinho com essa tabela. Macarrão, e o predicativo do objeto? Quero saber sobre ele também. Primeira coisa, vou colocar a deixa, né? Ele, assim como o predicativo do sujeito, né? A definição dele é que ele vai ser uma característica do, aí não sujeito, né? Do objeto, fora do objeto. E aí eu deixo isso para vocês num próximo vídeo, beleza? Ok? Espero que tenha ajudado um pouquinho a vocês aí. Olha, guardem essa tabelinha, ela não está em livro, não está em lugar nenhum, só nos meus materiais mesmo. Então, assim, vale muito a pena, não percam, porque ajuda demais nas questões relacionadas à classificação dos predicados. Um abraço e até a próxima.